Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos aqui mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. E como eu prometi na aula passada, hoje nós temos mais uma vez a visita do professor Paulo Bispo e ele vai falar sobre um tema bem interessante, bem próprio da nossa história. Vou deixar ele falar. Vamos lá, tudo bem, professor? Tudo bem, Robson. Prazer estar de volta, né? Um prazer imenso estar de volta. Eu gostaria que o senhor apresentasse aqui o seu tema, qual é o tema de hoje. Quero deixar bem no suspense aqui ao nosso estudante, qual é o tema, do que vai tratar, o que é. Vamos ver, é um tema bem pernambucano. Qual é o tema, professor? Revolução Pernambucana de 1817. Eita, vamos conhecer um pouco essa revolução. O professor vai contar aqui o histórico dela, curiosidades, tudo sobre ela. Então, é um momento para você, estudante, que quer conhecer um pouco mais a nossa história, a história de Pernambuco. E eu oferto esta aula a todos os estudantes que pensam em entrar nesse mundo da história, dos arquivos, do jornalismo, conhecer a nossa história. Professor, é com o senhor agora. Apresente aí mais uma vez. Pois é. Então, minha gente, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que entre outros tantos temas pernambucanos, este é um daqueles que dá para a gente muito orgulho, muito orgulho. Se olhar a bandeira de Pernambuco, você sabe que antes de a bandeira do Brasil ser definida, Pernambuco já tinha sua bandeira pronta. E uma bandeira que tem muito a ver com o espírito de liberdade, com o espírito de libertação política, social e econômica que sempre norteou a história do povo pernambucano. Então, ao olhar para a nossa bandeira, que, diga-se passagem, Robson, recentemente foi considerada a mais bela bandeira dos estados brasileiros. A primeira, segunda de Minas Gerais, a primeira de Pernambuco. E, aliás, isso não é barrismo, não. Alguém vai dizer assim, você é pernambucano e os pernambucanos são barristas, tem essa impressão de que tudo que é de Pernambuco é melhor do que o mundo todo. É verdade. Não há dúvida. Leão do Norte. Não há dúvida de que tudo que vem de Pernambuco, tudo que Pernambuco criou, acaba um dia sendo ou a primeira vez que aquilo aconteceu no Brasil ou no mundo, né? Ou então que é melhor do que qualquer lugar. Eu não duvido disso, tá? Nós começamos pela nossa bandeira. Você vê aí esse arco-íris na bandeira brasileira, mais uma vez, que é um arco como na tela, né? Não é que significa união, tá certo? A ideia do arco-íris era justamente unir as três grandes forças que estiveram juntas na Revolução de 17, tá certo? Então, comecemos pelo seguinte. Alguém algum dia, Robson, deve ter ouvido, por brincadeira, quando alguém fala assim, o país de Pernambuco. Parece esquisito, né? Porque você sabe que Pernambuco é um estado. E por que tratam Pernambuco por um país? Bom, há duas versões aí. A primeira é porque a ideia de país me traz no inconsciente uma dimensão muito maior, né? Uma abrangência, uma área bem maior, né? Então isso dá um crescimento à nossa área geográfica. Mas na verdade nós fomos durante 75 dias um país independente do Brasil. Dentro do Brasil fomos um país independente por 75 dias. E, mas só por isso, esse pouco tempo, mas minha gente, foram muitas mortes. Muita gente deu a sua vida, a vida mesmo, assim, eu vou à batalha e vou morrer por minha terra. Então, não é de hoje esse espírito de amor por Pernambuco. Não é de hoje essa louvação da nossa cultura, da nossa história. Tá? Então, vamos lá. Dia 6 de março de 1817, nós fizemos uma das mais importantes revoluções separatistas no Brasil. Você fala, mas teve a Inconfidência Mineira, né? A gente teve a insurreição pernambucana, botamos para fora os holandeses e tal, mas não era um movimento separatista como foi o nosso. O nosso foi um movimento que buscava liberdade, que buscava independência
por isso que muitos não aceitam o nome separatista para a Revolução de 17. Muitos não aceitam o nome separatista. Porque, na verdade, o que a gente queria era a República Brasileira. O que a gente queria era botar para fora a família real que tinha invadido o Brasil, que tinha voltado ao Brasil, que tinha assumido o Brasil, estavam morando no país, né, no Brasil, na colônia. Aliás, o Brasil nem era mais colônia. A gente já participava da grande união do Império Português, né? Então a gente já tinha deixado 2 ou 3 anos antes, o Brasil deixou a condição de colônia. Então a gente já tinha assim, já estava uma espécie de uma união ibérica, né? Isso foi decidido lá no Acordo de Viena. E resultado, Pernambuco tinha a grande vantagem de ter um cais, né? De ter um porto muito significativo. Isso tornava Pernambuco, Recife, particularmente, muito próximo da Europa. Então, todo o comércio, toda a embarcação, todo o transporte que se queria fazer para o Brasil, passava primeiro por Recife, por causa do nosso caso. Claro que Natal é muito mais próximo da Europa do que Pernambuco, do que Recife, mas Natal não tem o cais que a gente tem, não tem o porto que a gente tinha, quer dizer. Então, necessariamente, todos os viajantes, todos os navegantes precisavam passar por Recife. Então, Recife acabava sabendo de tudo primeiro, recebendo tudo primeiro, as modas, né? Existiam famílias aqui no Recife que se vestiam muito mais elegantemente, se vestiam à moda europeia, muito mais do que São Paulo e Rio de Janeiro, porque as coisas chegavam primeiro aqui, as modas, né? Tudo, os livros, as obras literárias, aqui, muitos passavam primeiro por aqui, e vocês sabem que essas viagens demoravam muito tempo. Recife para Portugal, você passava 25 dias no mar, 20 dias no mar, era uma viagem cansativa, enfadonha, demorada, né? E isso quer dizer o seguinte, que quando se queria fazer qualquer estratégia de guerra, tudo também ficava um pouco mais difícil, né? O que acontece? Pernambuco não estava se sentindo confortável com a família real no Brasil, por várias razões. Primeiro, a gente enfrentava uma grande seca, Robson. Pernambuco estava vivendo uma grande seca. Segundo, a gente tinha perdido o comércio da cana-de-açúcar e do algodão. Perdemos para os Estados Unidos, entendeu? E o algodão, os nossos, os agricultores, como é que eu diria, o mundo agrícola de Pernambuco passava por uma crise muito grande. Os senhores de engenho também passavam por uma grande crise econômica. A família real, então, traz a corte para o Rio de Janeiro e começa a fazer transformações na capital federal, começa a fazer modificações, modernizações, e começa então a fazer com que Pernambuco e Recife pagassem os impostos mais altos para sustentar os gastos da corte portuguesa. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Por exemplo, você tem uma ideia, o rei de Portugal, Dom João VI, acha por bem de iluminar as ruas do Rio de Janeiro. Isso era muito caro para a época. O que é que eles fazem? Aumentam o imposto do algodão aqui, aumentam o imposto aqui da cana, começaram a inventar impostos descaradamente para que Pernambuco pagasse os luxos da coroa portuguesa. Aí isso vai causando certa revolta. Depois, com a vinda da família real para o Brasil, os portugueses também começam a vir para cá, não somente a corte, mas os pequenos comerciantes, né? Muita coisa em Portugal começa a quebrar, começa a falir, então eles correm para cá. Quando eles correm para cá, o que é que o rei faz? O rei pega os principais cargos do governo, principalmente os militares, então dão para os portugueses. Os nossos soldados aqui não tinham mais condições de crescer dentro da corporação. Ninguém chegava ao oficialato. Por que não chegava? Porque só os portugueses podiam ser os grandes cargos. Então isso vai fazendo com que a corporação fique cada vez mais irritada, nervosa. Então, a gente passava por uma seca, por uma crise no algodão e da cana-de-açúcar. A gente está passando por grande dificuldade de liberdade. A gente não tinha liberdade religiosa aqui, não tinha liberdade de imprensa, tudo por causa da determinação do rei. Isso vai causando uma certa inquietação em Pernambuco e há um certo entendimento
entre os ricos, né, a classe rica, os senhores de engenho, os donos de terra, a casa grande, como a gente chama, com a senzala. Então há união, há um entendimento. Os militares... Há um sentimento comum. Exato, os militares pernambucanos, os comerciantes pernambucanos, aí liderado pela maçonaria, né? O aerópago de Itambé vai entrar aí com toda a força para fazer a aproximação entre Pernambuco e Paraíba, né? Recife e João Pessoa, já que ele fica ali em Itambé, próximo a Goiânia, né? É uma loja maçônica e que os maçons tiveram muita força com a Revolução de 17, muito. Junta-se também com a igreja, por isso que alguns chamam, inclusive, de a Revolução dos Padres. Nós tivemos padres, nomes importantes, inclusive a Igreja Católica esteve na frente, na linha de frente disso aí. Então, uma curiosidade, a gente tem o hábito de dizer que pernambucano é muito pelas coisas de Pernambuco e tal. Nós chegamos ao ponto de valorizar tanto as coisas da terra, e uma prova de que havia uma união, um entendimento entre todos os segmentos sociais, que a Igreja Católica em Pernambuco, em Recife particularmente, autorizou, na celebração das missas, trocar o vinho pelo aguardente, na celebração da missa. Entendeu? Então, a hóstia, por exemplo, a hóstia que é feita do trigo, da massa do pão, passou a ser feita da macaxeira, porque era nossa. Então, essa história do bairrismo, da louvação, do amor pela terra pernambucana, pelo amor a Recife, as coisas da nossa terra, não é de hoje, não. Isso é atávico, é histórico, está ligado à nossa história, vem de muito tempo, de muito tempo. Então, o que é que nós fizemos? Organizamos um movimento revolucionário, né, separatista, que para muitos não foi separatista, porque, na verdade, o que é que Pernambuco queria? Sair unindo os seus vizinhos, e aí, aos pouquinhos, a gente ia. Tanto é que a bandeira de Pernambuco hoje tem somente uma estrela, mas eram três estrelas. Por quê? Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, que foram os três que estavam do nosso lado, que possivelmente teria mais estrela, porque o Ceará começa também a dar apoio para a gente, uma parte do Ceará também apoia a gente, aquela região do Cariri, a região do Crato, dá muito apoio à nossa revolução. E aí, aos pouquinhos, a gente vai conquistando força e adquirindo mais, mas a gente não tinha, era um exército organizado, um exército revolucionário, pronto para uma guerra. O que acontece? Pernambuco não era do tamanho que é hoje. Era bem maior do que é hoje. Para você ter uma ideia, a cidade de Maceió deveria ser hoje uma cidade do interior de Pernambuco. Então você, como vai para Caruaru, vai para Garanhuns, já vai para Maceió, que é uma cidade do interior, era para ser assim. Mas sempre tem um traidor, né? Sempre tem um traidor. E a notícia chega ao governador da Bahia. Como ele não estava, ele tinha sido vice-rei brasileiro, e com a chegada do rei Dom João ao Brasil, ele perde o cargo, ele perde o posto dele. Aí, resultado, ele se sentindo mal diante da família real, ele resolve, então, trair Pernambuco. Dá para entender porque Pernambuco e Bahia ainda hoje tem um estremecimento? Está vendo? Ele resolve trair Pernambuco e organizou uma força de militares para combater a Revolução Pernambucana. E ele manda para cá, o governador da Bahia manda soldados bem armados para combater a Revolução Pernambucana. E nisso, os senhores de engenho, os homens da cana-de-açúcar de Alagoas, que era Pernambuco na época, resolvem também se juntar à Bahia e vir contra Pernambuco. E aí, com todas essas forças, a gente não iria resistir, evidentemente, e nós sucumbimos 75 dias depois. Mas Pernambuco chegou a ter uma lei orgânica, que dizem até que foi uma das mais bem elaboradas, até hoje nem a Constituição brasileira foi tão bem organizada e elaborada como a nossa lei orgânica.
nós declaramos independência, nós declaramos a república instalada, nós liberamos a imprensa, nós tiramos os impostos federais, nós liberamos os nossos, a religião, porque Portugal não permitia a religião afro, que os cultos fossem feitos aqui, inclusive os negros, me refiro aos africanos, aos escravos, foram à rua defender a Revolução. E olha que, na verdade, era uma Revolução burguesa de interesse dos donos de terra, mas eles viram que também tinha uma certa vantagem. A única falha da Revolução Pernambucana de 17 é que, mesmo sendo influenciados pelo liberalismo francês, mesmo influenciados pela modernidade da Revolução Francesa, do liberalismo, da fraternidade, da igualdade, eles não lutaram pela libertação dos escravos. Eles entenderam que isso aí era um problema com os senhores de engenhos, que haviam investido muito nos escravos, e se eles lutam pela a abolição da escravatura, isso podia fazer com que eles perdessem o maior apoio à Revolução, essa força, né? Ao movimento separatista que vinha do capital dos senhores de engenho. Então, deixa quieto, não mexe com isso não, depois a gente vai lutar pela... Mas eu acho, no meu entender, que foi a única falha, que era para ter o conjunto mesmo, em trazendo a república e, ao mesmo tempo, a abolição da escravatura. Porque você sabe, você que estudou história, sabe que quando você fala de república, automaticamente a república traz a abolição da escravatura, né? Porque se a gente está se levando pelo liberalismo francês, e a França já havia feito com a Revolução Francesa a abolição dos escravos, aqui a gente também deveria ter feito, mas não conseguimos fazer, tá certo? Então, minha gente, não é à toa que Pernambuco tem esse grande orgulho, né? A gente tem nomes, nós chegamos, Robson, a criar um embaixador, nós criamos uma espécie de embaixador interno, quer dizer, representantes de Pernambuco para ir para os estados do Brasil, para buscar apoio. E também criamos o Cruz Cabugá, o famoso Cruz Cabugá, que é uma rua com o nome que o nome da avenida importante daqui do Recife, não é à toa esse nome. O Cabugá foi o nosso embaixador nos Estados Unidos. Ele sai daqui e vai para os Estados Unidos representar o país de Pernambuco. Que a ideia era essa, nós temos uma terra muito grande, imagina se a gente tem Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 5 estados se juntariam e formariam Pernambuco, e a partir daí a gente ia trazendo mais. Então o nome separatismo tem um pouco de imperfeição aí. Na verdade a gente queria a união republicana para trazer a liberdade ao povo brasileiro e afastar definitivamente a família real do Brasil. Era essa a ideia. Não é um separatismo como foi a Inconfidência Mineira, porque a Inconfidência Mineira existiu somente no papel. Eles não conseguiram realizar, e Pernambuco chegou a realizar. Pernambuco fez a insurreição, fez o movimento separatista e conseguiu. Nós tivemos uma lei orgânica, nós conseguimos estabelecer, e hoje você sabe que a gente tem aqui em Pernambuco liberdade de crédito. Você vê isso no carnaval, a união dos ritmos africanos com os ritmos brancos, né? Com a Casa Grande junto com a Senzala, a união que nós fazemos no carnaval pernambucano é a liberdade que a gente conquistou com a luta e com a morte de muitos nomes importantes e significativos como Cabugá e Frei Caneca, tá certo? E Frei Caneca. Então, minha gente, o dia 6 de março é um feriado, a nossa data magna, não é à toa, representa para nós mais uma dessas grandes revoluções que só orgulham a nossa história. Ô professor, eu gostaria de lembrar ao nosso estudante que nós estamos gravando aqui nossa aula justamente no dia 5 de março. Outro ponto importante aqui é saber o seguinte: com essa aula a gente está coroando um pouco justamente toda a nossa série, essa série que tem como princípio básico, objetivo básico, é o quê? Valorizar os valores da nossa terra. Veja que hoje, justamente falando da Revolução Pernambucana, certo? Nós já falamos sobre o frevo, falamos sobre grandes nomes, Antônio Maria, lembra daquela aula de Antônio Maria e tantos outros pontos. Então, antes de terminarmos aqui, certo? Essa brilhante apresentação, eu gostaria que o senhor deixasse aqui um desafio para o nosso estudante. Bom, o meu desafio é o seguinte: eu quero que você faça uma pesquisa e compare a insurreição, né, mineira, a Inconfidência Mineira,
com a Revolução 17 e veja que Pernambuco ganha de 10-0. Tá certo? Depois nós tivemos a Revolução Praeira, mais a seguir, lá para, eu acho que 20 e poucos anos depois, a Revolução Praeira, que foi, na verdade, a última de todas as insurreições internas, a última vez que a gente teve um confronto interno dentro do Brasil, né, interno que eu falo, Estado contra capitania e tal. A gente parou com a Praeira, foi a última, e Pernambuco está nessa história. Então a gente teve lá a insurreição pernambucana, a gente botou para fora Maurício Nassau, ali no Morro dos Guararapes, expulsamos os holandeses, a gente teve a Revolução de 17, a gente teve a Revolução Praeira, a gente teve muito de luta e de exemplo de bravura do povo pernambucano. Então, veja isso aí, pesquisa a diferença entre a Inconfidência Mineira, a Revolução de 17, vejam todos os frutos que nós conseguimos com esses poucos dias, 75 dias de independência do país de Pernambuco. Agora está entendendo por que fomos um país algum dia. E por isso mesmo que o rei se sentindo prejudicado, me perdoe, o rei se sentindo prejudicado pela imagem de líder, o que é que ele faz? Pernambuco não era tão grande, ele saiu fatiando Pernambuco todo. Então, deu de presente aos senhores de engenho de Alagoas aquele terrenão todo lá, o estado de Alagoas, tirou da gente o estado de Alagoas, uma parte da Paraíba, e deixou somente essa nesgazinha de terra que a gente tem hoje, mas Pernambuco era pelo menos 3 ou 4 vezes maior do que é a área de hoje, tá certo? Tudo isso fruto da Revolução de 17. Então, caros estudantes, por hoje é só. Gostaram? Certo? Então é justamente isso, trabalhar os nossos valores e lembrar, Pernambuco imortal, imortal. Então, o professor Paulo irá voltar em uma outra oportunidade e deixo para vocês um forte abraço e continue aqui no EducaPE. E lembrando que nós falamos aqui sem máscara, porque nós estamos aqui com uma divisória e lembrando que estamos tomando cuidado contra a Covid-19. Então, um forte abraço a todos vocês.